Olá, meu nome é Manuel Gibson, bem-vindo a mais um vídeo sobre propagação em antenas. Estaremos vendo a atenuação no modelo de propagação em espaço livre. Veremos a análise gráfica. Este é o quinto vídeo de uma série de 5. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite, inscreva-se, acione o sininho e seja notificado dos novos lançamentos. O objetivo deste vídeo é analisar a equação da atenuação do modelo de espaço livre, de propagação na condição de espaço livre, com a variação da distância, através de uma análise gráfica. O grau de dificuldade é intermediário. Nossos assuntos: a variação com a distância, o método gráfico e algumas considerações sobre os resultados obtidos. Aproveite, deixe o seu like, ajude a divulgar o canal e o conhecimento em nosso próprio idioma. Obrigado! Vamos começar com a variação com a distância. No nosso exercício, vamos traçar um gráfico da atenuação na condição do modelo de espaço livre para a frequência de 1 GHz. A frequência será constante e nós vamos trabalhar com as seguintes distâncias: 100, 200, 400 metros, 1, 2, 4 e 10 quilômetros. A atenuação será em dB no eixo das ordenadas, que é o eixo Y, vertical, em escala linear. E a distância em quilômetros será marcada no eixo das abscissas, o eixo X horizontal, em escala logarítmica. Sim, você vai usar um gráfico log linear. Comente os resultados e a tendência de variação da atenuação no modelo de espaço livre com a distância. Vejamos primeiro a equação da atenuação na condição de propagação em espaço livre. Essa é a perda ou atenuação por percurso na condição de propagação no modelo de espaço livre, em dB. Temos uma constante 92,4. A frequência vai ser em GHz e a distância entre as antenas ou comprimento do enlace expresso em quilômetros. Fizemos a conta para as diversas distâncias e podemos constatar que, visto já em vídeos anteriores, conforme a distância aumenta, assim também aumenta a atenuação. Quando marcamos os pontos no gráfico, temos a seguinte condição. Observe que na distância em quilômetros, desde 0,1 km, 100 metros, até pouco mais de 10 km, temos uma escala logarítmica. Já para a atenuação em dB, nós temos uma escala linear. Na escala logarítmica, a distância entre 0,1 e 1 km é exatamente a mesma distância entre 1 km e 10 km. Já na atenuação, a escala é linear. 6 dB constante, a variação de 1, 2, 3, 4, 5, 6 dB, que você marcar. O nosso valor mais baixo de atenuação obtido na distância de 100 metros foi de 72,4 dB. E na distância de 10 km tivemos 112,4 dB. Quando marcamos os pontos no gráfico, obtemos uma linha reta. Interessante, não? Vejamos agora quando variamos a distância de 0,1 para 0,2 km, ou de 100 metros para 200 metros. Dobramos a distância. A atenuação aumentou 6 dB. Veja na tabela a distância de 100 metros para 200 metros, a atenuação aumenta de 6 dB. Ou, se você for de 200 para 100, vamos reduzir em 6 dB a atenuação. A mesma relação de 6 dB acontece quando dobramos a distância de 200 para 400 metros. Veja no gráfico de 0,2 a 0,4, a atenuação vai de 78,4 para 84,4 dB. De novo, um incremento na atenuação de 6 dB conforme nós dobramos a distância. Aí está, de 200 para 400 ou de 400 para 200. 6 dB, 6 dB. Dobramos a distância, a atenuação sobe 6 dB. Isso vale para 400 para 800 metros também. Vai valer de 1 km para 2 km e vai valer de 2 para 4 e 4 para 8. Dobrando a distância, a atenuação aumenta de 6 dB. A inclinação da curva é constante, 6 dB por oitava. Oitava é quando dobramos. Cada vez que nós dobramos a distância, a atenuação aumenta de 6 dB. Então, dizemos que a inclinação é de mais 6 dB por oitava. A reta está subindo, aumentando a atenuação conforme aumenta a distância. Aí está, mais uma vez, 6 dB. 6 dB, dobramos a distância. Dobramos 6 dB. Reduzimos a metade, cai 6 dB. Mais a metade de novo, menos 6 dB. No modelo de propagação na condição de espaço livre, mantida a frequência constante, cada vez que dobramos a distância, aumentamos a atenuação em 6 dB. E, em princípio, o sinal recebido cai 6 dB. Maior a distância,
maior atenuação, menor sinal recebido. Potência recebida cai em princípio 6 dB cada vez que dobramos a distância, se nós mantivermos os demais parâmetros constantes na condição de espaço livre. Esse é o resultado direto do termo da distância da equação da atenuação para o espaço livre. 20 vezes log na base 10, logaritmo na base 10, da distância em quilômetro. Se você coloca mais na frente, a atenuação aumenta e o sinal recebido diminui com o incremento da distância. A relação é logarítmica e multiplicada por 20. Se você escrever com o sinal de menos, significa que o sinal diminui, a atenuação está aumentando com o incremento da distância. A relação é logarítmica e multiplicado por 20. Não confunda com relação de potências, que é multiplicado por 10. Algumas perguntas. Como é que surge o 6 dB, o menos 6 dB, o mais 20 dB, menos 20 dB? Como é que calcula para outras relações? Como surge o 6 dB? Vejamos. Suponha que você tem uma certa distância D1, qualquer. Você calculou o logaritmo na base 10, multiplicou por 20 e obteve o valor numérico A. Suponha agora que a distância D2 seja o dobro da distância 1. Quanto é que vale 20 vezes log na base 10 de D2? Muito simples. 20 vezes log na base 10 de 2 vezes deu 1 km. Vamos agora substituir. Propriedade logaritmo. 20 vezes log na base 10 de 2 mais 20 vezes log na base 10 de D1, que nós já sabemos que é A. Então nós obtemos 6 mais A. É aí que aparece o 6 dB, desse 20 log de 2, do dobro da distância. Então, dobrou a distância, é o valor original da atenuação A mais 6 dB. E o menos 6 dB, basta que nós tomemos a distância D2 a metade de D1. Nesse caso, ao aplicarmos o log, 20 log de meio, obtemos menos 6 dB. E agora a atenuação é a atenuação original A menos 6 dB. E quando multiplicamos por 10, obtemos 20 dB. Como é que fazemos isso? Observe na figura. A distância de 100 metros, a atenuação é 72,4 dB. Na distância de 1 km, 10 vezes maior, a atenuação é 92,4 dB, 20 dB acima. Aí está, de 100 metros para 1 km ou de 1 km para 100 metros. Se agora temos a relação de atenuação de 20 dB. Quando a distância aumenta, a atenuação aumenta. Quando a distância reduz, a atenuação diminui. Isso também vale na distância de 1 para 10 km, que é 10 vezes. Aumentou a distância 10 vezes, aumenta a atenuação 20 dB. Diminuiu a distância 10 vezes, diminui a atenuação 20 dB. Aí temos 20 dB, 20 dB se aumentamos a distância, ou menos 20 dB se diminuímos a distância. O 20 dB surge analogamente ao dobro, simplesmente porque estamos multiplicando por 10. 20 vezes log na base 10, temos 20 mais A. A atenuação original mais 20 dB. Nós decuplicamos a distância. E se nós reduzirmos a 1/10 a distância? Se a nova distância D2 for 1/10 de D1, quando nós fazemos a conta, surge o menos 20 dB. E aí está. Para outras relações, se nós tivermos a referência, uma distância de referência, e soubermos a atenuação para essa distância, no modelo de espaço livre, nós podemos calcular qual é a nova relação. Vamos fazer o seguinte exercício. Nós temos um determinado enlace quando a distância entre as antenas é de 567 metros. Para essa situação, a atenuação é de menos 88,5 dB. Colocamos o sinal negativo. Vamos calcular o novo valor da atenuação nas seguintes situações. Vamos aumentar a distância para 879 metros. Nós sabemos que quando estamos a 567 metros, uma atenuação de 88,5 dB. E o que acontece quando aumentamos a distância para 879 metros? Vamos ver. E quando nós reduzimos para 341 metros? O que acontece com o valor da atenuação? Vamos considerar o modelo de atenuação em espaço livre e vamos calcular as atenuações sem calcular a frequência de operação. Não foi dada. Para a distância de 567 metros, foi dado que a atenuação para o espaço livre é de 88,5 dB. Percebeu o sinal? A nova distância, 879 metros, é maior do que o original. Se a distância aumentou, o que acontece com a atenuação? Claro que aumenta. Vamos calcular esse aumento? Então, você vai fazer a seguinte conta. A variação na atenuação, 20 vezes log na base 10 da nova distância dividido pela distância de referência, aquela que nós sabemos da atenuação, 20 vezes. Quando nós fazemos essa conta, obtemos 3,81 dB. Você pode colocar as distâncias em quilômetros ou metros, desde que seja a mesma unidade para as duas. Aí está em metros, podemos fazer para quilômetros. Vamos ver agora esse aumento. Calculamos 3,81 dB, certo? Muito bem. A atenuação para 879 metros é 3,81 dB maior.
Logo, a atenuação vai ser dada a atenuação em 567 metros, que é 88,5 dB, mais a atenuação acrescida da distância, 3,31 dB, dando 92,31 dB. Ou, se você quiser, menos 92,31 dB, que aliás é a forma correta de operar. A atenuação por espaço livre, por 879 metros, é igual a 92,31 dB. Nós não colocamos isso não, porque estamos dizendo que é uma atenuação. Atenuação é negativa. Para a distância agora de 567 metros, sabemos que é 88,5 dB. A nova distância é menor, apenas 341 metros. O que vai acontecer? Se a distância diminuiu, a atenuação vai diminuir. Quanto? De novo, coloque a nova distância no numerador e a distância de referência no denominador. Faça 20 vezes log na base 10 dessa relação e você vai encontrar menos 4,42 dB. Significa que em 341 metros a atenuação é 4,42 dB menor do que a atenuação para 567 metros na condição de espaço livre mantida a frequência constante. Logo, a atenuação em 341 metros é 88,5 dB menos 4,42, resultando em 84,08 dB. A atenuação na condição de espaço livre na distância de 341 metros é de 84,08 dB. Sim, é negativo, é uma atenuação. Aí está uma tabela. Conforme a distância vai aumentando, frequência é constante. Nós temos que a atenuação também vai aumentando. Como considerações finais, vimos que quando nós traçamos a curva de atenuação na condição de espaço livre num gráfico linear logarítmico, nós temos uma linha reta. A partir da atenuação para qualquer uma distância, mantida a frequência constante, você pode rapidamente calcular um novo valor de atenuação para qualquer outra distância. É uma reta. Se você tiver maior interesse nesse assunto, uma referência é o livro Medidas em Telecomunicações Eletrônicas, que é publicado pela editora Senac, do Rio de Janeiro. Esse livro aborda o DB e unidades derivadas com aplicações e exercícios resolvidos em telecomunicações eletrônicas, com vários exemplos em sistemas de telecomunicações. O que nós vimos nesse vídeo? A variação da atenuação com a distância no modelo de espaço livre, da forma gráfica, e algumas considerações gerais. Aproveite, deixe o seu like, fortaleça o canal e ajude a divulgar o conhecimento em nosso próprio idioma. Obrigado! O que nós vamos ver no próximo vídeo? Uma série sobre linhas de transmissão, especificamente sobre impedância refletida. A carga é um curto. O que acontece com o transmissor? A carga está em aberto. A linha está em aberto. O que acontece? Você encontra aqui no canal vários vídeos sobre eletromagnetismo aplicado, propagação em antena, sistemas de telecomunicações, medidas em telecomunicações e eletrônica aplicada. Aproveite, inscreva-se no canal, acione o sininho, deixe seus comentários, suas críticas e proponha assuntos para os novos vídeos. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até o próximo vídeo.